Hoje começa a sexta parte do ICE. A Umbrella Corporation se estabelecesse em Nova York. E se você não assistiu a quinta parte, ou nenhuma antes, os links das 5 primeiras partes estão na descrição. Assista as outras partes antes desta e volte logo, pois agora é que ficou interessantíssimo, mesmicíssimo. Como diria o Chaves! Agora, bora pra sexta parte do E se a Umbrella Corporation se estabelecesse em Nova York? A cena é de pura devastação. Prédios em chamas, carros destruídos e uma cidade mergulhada na escuridão e no silêncio mortal, quebrado apenas pelos gemidos distantes dos infectados. No meio de uma rua coberta de destroços, encontramos Chris Redfield, Jill Valentini e um Peter Parker visivelmente abalado. Seu uniforme de Homem-Aranha está em farrapos. A máscara foi perdida e a expressão em seu rosto é de pura culpa e desespero. Ele olha para as mãos, como se fossem a origem de todo o mal que se abateu sobre sua cidade. Com a voz embargada, ele finalmente confessa o peso que carrega. Fui eu, de alguma forma, eu ajudei a criar tudo isso. Chris, com seu jeito direto de soldado, franze a testa. Como assim, Parker? Do que você está falando? Peter respira fundo, a história saindo de forma apressada, como se ele precisasse se livrar daquele fardo. Tudo começou quando eu fui picado. Foi nos laboratórios da Umbrella. Uma pequena aranha, um filhote, me picou. Eu não dei importância no momento, mas instantes depois minha cabeça começou a doer muito forte e eu desmaiei. Eu dormi por quase 2 dias inteiros. Quando acordei, percebi que algo havia mudado em mim. Meu corpo esrava diferente. Eu estava nem forte, e eu logo percebi que tinha adquirido poderes. Força, agilidade, a capacidade de grudar nas paredes. Ele faz uma pausa, olhando para a destruição ao redor. Eu fiquei tão entusiasmado, tão focado em entender o que eu podia fazer, que nem pensei em investigar a causa. Eu usei meus conhecimentos científicos para criar fluidos de teia mais fortes, para amplificar minhas habilidades orgânicas. Eu me tornei o Homem-Aranha. Ele continua, a voz ainda mais baixa. No terceiro dia como herói, cheguei em casa, no meu quarto, e tinha um homem lá. Um cientista da Umbrella. Ele se apresentou apenas como AWW. Ele estava folheando meus cadernos, minhas anotações sobre a fórmula da teia, sobre a fisiologia da aranha. Ele sabia quem eu era, sabia da picada, daquela pequena aranha. Ele disse que queria me ajudar a desenvolver todo o meu potencial. E ele levou meus estudos com ele. A dor em seu rosto se intensifica. Nós marcamos de nos encontrar nos laboratórios da Umbrella aqui no centro. Mas no dia do encontro, eu persegui um grupo de sequestradores, consegui Paraloss, mas a luta foi dura e eu fiquei extremamente exausto de um jeito que nunca tinha ficado. E ao chegar em casa de manhãzinha, simplesmente apaguei. E quando acordei, pesadelo tinha começado. Vi minha tia May transformada. Ela atacou a Mary Jane, que havia entrado em casa vindo da rua desesperada. Toda machucada, eu tentei salvá-las, mas eu acabei tendo que enfrentar e a tia May, mas não consegui salvá-la. Mary Jane acabou sucumbindo em meus braços. Eu estava a entender o que estava acontecendo. Foi quando vocês chegaram e me contaram tudo. Eu tenho certeza, eles usaram meus estudos. Minhas anotações, minha pesquisa sobre a biologia da aranha, eles usaram para criar. Isso, Chris coloca uma mão firme no ombro de Peter. Seu olhar é sério, mas não há acusação. Apenas compreensão. Parker, escute. Nada disso é sua culpa. Esse cientista, autor W, que você mencionou, tenho certeza de que é o Albert Wesker. É o mesmo homem que eu te mostrei nas gravações de segurança. Ele é o cérebro por trás de tudo isso. Nós precisamos detaclô a qualquer custo. Você entende? Jill se aproxima. Seu rosto marcado pelas batalhas, mas com uma empatia que só quem viveu o inferno pode ter. Peter, o que aconteceu aqui aconteceu antes. Em Raccoon City, o terror, os monstros, a traição. Albert Wesker
foi o responsável por tudo aquilo também. Ele transformou uma cidade inteira em seu laboratório particular, sacrificando milhares de vidas inocentes. Você não é culpado, você é mais uma de suas vítimas. Então Peter Parker pergunta se ele corre o risco de se tornar uma desses monstros. Você não vai se tornar um monstro, Peter. Você é igual a mim. Eu também fui infectada e tô aqui. Nada de mal aconteceu comigo e você está usando estes poderes para o bem. A picada daquela aranha só te melhorou, te transformou em um herói e não em um vilão. As palavras de Chris e Jill parecem fincar raízes em Peter. Ele percebe que realmente nada daquilo tinha sua participação, e quem era realmente culpados eram a Umbrella e Albert Wesker, a raiva e um desejo de vingar. Tia May e Mary Jane começam a tomar seu lugar em seu coração. Uma determinação fria surge em seus olhos. Ele não era mais uma vítima, um monstro ou o culpado por aquilo. E sim, ele era o Homem-Aranha. E o Wesker havia tirado tudo dele. Agora era hora de acertar as contas. O trio se prepara para avançar. O objetivo: a Torre da Umbrella, o epicentro do surto. Mas o caminho não seria fácil. Assim que eles começam a se mover, o som de múltiplos estalos e cliques ecoa pelas ruas. Das sombras surgem as criaturas. Os zumbis-aranha! Corpos humanos distorcidos, movendo-se de forma errática em 6 ou 8 membros aracnídeos que brotavam de suas costas e torsos. Eles escalavam paredes com uma velocidade sobrenatural, seus olhos múltiplos brilhando no escuro. Chris abre fogo com seu rifle de assalto, os disparos ecoando na noite. Jill, com suas pistolas, abate as criaturas com uma precisão mortal. Peter, agora impulsionado pela vingança, entra em ação. Suas teias orgânicas disparam, prendendo os monstros, quebrando seus membros aracnídeos, usando a cidade como seu playground para esmagá-los contra prédios e veículos. Era uma dança macabra e violenta. Mas os zombies Seranja eram apenas a primeira linha de defesa. Conforme se aproximavam do prédio da Umbrella, monstros maiores e mais bizarros apareciam. Hunters com garras afiadas, Lickers com suas línguas mortais e outras bioarmas que eles nunca tinham visto antes, todas com traços aracnídeos grotescos. E então, o maior desafio se revela. Bloqueando a entrada principal da torre, estava uma criatura que parecia saída de um pesadelo febril. Sua pele tinha um brilho metálico, dura como ferro, e por todo o seu corpo, dezenas de olhos vermelhos se abriam e fechavam, observando tudo. A criatura transmutou-se em uma espécie de lagarto e movia com uma inteligência assustadora, antecipando seus movimentos. Kazi disse: é a Chimera Ogoari. A batalha é brutal. Os tiros de Chris ricocheteiam na carapaça da criatura. As granadas de Jill mal a arranham. Apenas a combinação de agilidade e força sobre-humana de Peter parece causar algum dano, permitindo que ele se aproxime para atingir os poucos pontos vulneráveis entre as placas de sua armadura. Trabalhando em equipe, eles finalmente conseguem derrubar o monstro colossal, que desaba com um estrondo metálico. Eles estão exaustos, feridos, mas finalmente estão na entrada. O lobby do prédio da Umbrella está sinistramente silencioso. As portas de vidro automáticas se abrindo para revelar a escuridão lá dentro. Eles conseguiram chegar, mas o que os espera lá dentro? Onde está o Wesker? E que outros horrores a mente doentia dele criou usando as pesquisas de Peter Parker. E a Chimera Ogoari, que não foi completamente destruída, apenas a superfície transmutada de sua pele metálica, volta à sua forma original. Um ser humanoide com a silhueta de uma aranha gigante. Com muita raiva, suas dezenas de olhos ficam novamente vermelhos, ficam observando tudo, e com a inteligência dos doutores, ela planeja como irá autocalá-los novamente. Mas desta vez, o ataque será diferente. A resposta para essas perguntas e o confronto final
com a Chimera Ogoari, Albert Wesker e quem sabe mais que tipos de perigos. Você só vai descobrir na 7ª parte desta saga. Não perca, na próxima quarta-feira, o próximo capítulo de E se a Umbrella Corporation se estabelecesse em Nova York? Se você está gostando, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até lá!